Irmãos, nós estamos chegando num dos textos mais importantes da Bíblia, porque esse texto nos dá detalhes sobre a segunda vinda de Jesus. As pessoas são fascinadas pelo futuro, não é? Imagine se pudéssemos ter uma máquina do tempo, e essa máquina do tempo nos faria ver o futuro. Puxa vida! Filmes que retratam isso fazem sucesso, porque é emocionante pensar sobre o futuro. O que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos? Futuro. Bom, você não precisa assistir filmes para aprender sobre o futuro. A Bíblia nos dá quadros, retratos amplamente detalhados do que vai acontecer no futuro. E nesta passagem que nós vamos ler, Deus nos dá uma pintura do que acontece quando um cristão morre. E o que vai acontecer quando Jesus voltar. Esse texto retrata isso. Para apreciar plenamente essa passagem, você tem que entender o quadro geral primeiro. Paulo havia pregado em Tessalônica que Jesus voltaria em breve, e todos aqueles que colocaram a fé em Jesus seriam levados para estar com o Senhor quando Ele voltasse. Então a igreja esperava a segunda vinda de Jesus, de maneira iminente, de maneira muito próxima. Jesus vai voltar, vamos esperar, Ele vai voltar, e eles estavam animados com isso, até que alguns cristãos começaram a morrer. Com o passar dos anos, alguns cristãos começaram a morrer, e aí os familiares cristãos começaram a questionar: o que vai acontecer com eles? Eles morreram antes de Jesus voltar, o que vai acontecer? Então é nesse contexto de questionamento sobre essa situação que Paulo escreve essas palavras que descrevem o futuro. Então nós vamos lá, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13, do capítulo 4, onde nós podemos ler assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros. E aí o versículo 5 do capítulo 11, versículo 11 do capítulo 5. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Irmãos, a verdade sobre o retorno de Jesus não deve assustar ou confundir você de maneira nenhuma. Você lembra do primeiro funeral que você participou na vida? Você lembra? O primeiro funeral do qual eu tenho recordação foi do meu avô materno. Eu penso que foi o primeiro funeral que eu participei. Agora, no ministério, eu já perdi a conta de quantos funerais eu já participei. Eu já estive diante da sepultura de ovelhas queridas e amigas. Mas eu estou aqui para dizer que por causa de Jesus Cristo, eu estive diante dessas sepulturas, desses amigos, dessas ovelhas, com um sentimento de esperança. Eu sabia que não era a última vez que eu vi o meu avô. E eu também sabia que não era a última vez que eu vi os meus amigos. Eu sabia que não estava dizendo adeus para sempre. Eu estava simplesmente dizendo até breve. Até breve. Irmãos, para aqueles de nós que conhecem Jesus, nós temos o que o mundo não tem. Nós temos isso aqui, olha, esperança diante da sepultura. É isso que eu quero falar nessa manhã. Nessa mensagem, ou nessa passagem que Paulo escreve, nós podemos descobrir algumas verdades cheias de esperança que vêm quando um cristão morre. E é sobre essas verdades que nós vamos refletir. A primeira verdade que esse texto me ensina é que nós podemos saber o que acontece após a morte. Nós podemos saber. Paulo escreveu no versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Todas as pessoas querem saber o que acontece depois que alguém morre. Todo mundo quer saber. Um menininho escreveu uma carta para Deus. E ele escreveu a carta e dizia assim: querido Deus, o que acontece quando uma pessoa morre? Ninguém me responde. Mas olha, eu só quero saber, tá? Eu não quero experimentar não. Seu amigo Juninho. Todo mundo quer saber o que acontece depois da morte. Se você perguntar a algumas pessoas o que acontece depois que você morrer, elas vão dizer: ninguém pode saber com certeza o que acontece depois que você morrer. Mas Paulo afirma que você pode saber. Paulo ainda foi ousado. Se você perceber uma expressão no versículo 15, ele diz assim: essa palavra que eu estou dando a vocês, não é? É palavra do Senhor. Isso que eu estou ensinando a vocês é da parte de Deus. Em outras palavras, foi uma revelação especial que Deus deu a Paulo sobre a morte e sobre a segunda vinda do Senhor. Então você não pode alegar ignorância sobre a vida após a morte. Alguém uma vez disse: ignorância é felicidade. No caso da morte, ignorância não é felicidade, é desnecessária. Você já reparou quantas pessoas nem sequer querem falar sobre a morte? Nem falar. Falar sobre a morte é como ter um elefante dentro da sala. Sabe aquele negócio que incomoda? Onde é que a gente vai colocar esse elefante aqui? Faz uma experiência. Hoje à noite você vai levar a sua célula, a turma da célula, né? Você vai levar a sua célula para comer pizza hoje à noite. Aí senta lá: gente, é legal, a gente está aqui e tal. Vamos bater um papo sobre o que acontece depois da morte. Rapidinho alguém vai dar um jeito de mudar o assunto, mudar o foco. Um ponto de confusão, irmãos, é que as pessoas têm dificuldade em distinguir entre tempo e eternidade. São coisas diferentes. Tempo e eternidade não é a mesma coisa. Aqui na terra nós somos prisioneiros ao tempo.
ao tempo, somos prisioneiros. Nós temos que viver as nossas vidas cronologicamente. O que muda do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? O que muda? O que muda, irmãos? Para mim só muda uma coisa, eu entro de férias. Mas o restante não muda nada. Não muda nada, é a mesma coisa. Não mudou nada, só o cheque que você vai colocar, né? Mas desde agosto você já está colocando o cheque pré-datado para março, então nem a data você muda, né? Muda nada, mas nós somos presos ao Cronos. Nossa vida é regida pelo tempo, mas na eternidade de Deus, irmãos, não há nenhum sentido de tempo, como a gente conhece. Se você perguntar quantos anos eu tenho, eu vou dizer para você quase 50. É o meu Cronos, é a minha cronologia. Se você perguntar à minha esposa quantos anos ela tem, ela vai dizer, não é da sua conta. Entende? É o Cronos. No caso dela, é muito Cronos da natura, por incrível que não é? Mas se você perguntar a um anjo quantos anos ele tem, ele não vai entender a pergunta. Ele não vai entender a pergunta. O tempo vem, o tempo passa, irmãos. É um momento, ele está lá, pronto, agora já não está mais. O tempo tem sequência, passado, presente e futuro. A eternidade tem apenas uma dimensão, o agora para sempre. Eu sei que a nossa cabeça não consegue funcionar e entender completamente isso. Eu sei que isso é confuso. Então eu vou dizer novamente, o tempo tem 3 dimensões, passado, presente e futuro, mas a eternidade só tem uma dimensão, o agora para sempre. É o seu corpo que morre, mas a sua alma, o seu espírito vão viver para sempre. O seu corpo está preso no tempo, ele é limitado ao tempo. Seu espírito e sua alma estão ligados à eternidade. Para o seu espírito e para a sua alma, o agora para sempre já começou. Desde sempre. O livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas a gente escolheu viver restrito ao tempo. É por isso que a gente se agarra tanto a esse tracinho que eu estou chamando de vida. A gente se agarra a esse tracinho, mas esquece da eternidade. Você é eterno. As pessoas falam sobre inventar uma máquina do tempo, mas você já tem uma máquina do tempo. Chama-se mente. Mas a mente só pode ir numa direção, para trás. Se você se esforçar, você vai lembrar de coisas de 20 anos atrás, quando você colhia laranja não sei de onde, quando você trabalhou naquele emprego. É a máquina do tempo funcionando, sua mente, mas ela só funciona para trás. Agora seria muito legal se você pudesse projetar sua mente para o futuro, tão facilmente quanto você projeta para o passado. Ok, na eternidade você pode fazer isso, porque não há nenhuma diferença entre passado e o futuro, e não há nenhuma diferença entre passado e futuro do presente na eternidade. Porque lá é o agora para sempre, e nós somos criaturas limitadas a esse tempo, a esse espaço, e nós temos um tempo curto sobre essa terra, e uma eternidade para viver, após o retorno de Jesus. Então, o que acontece depois da morte? Nós vamos ter uma eternidade para viver, uma eternidade, isso que o texto nos ensina. Segunda coisa que o texto nos ensina
é que para os crentes a morte é como adormecer. Adormecer. Paulo escreveu, versículo 14, né? Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. 3 vezes nessa passagem, Paulo se refere à morte como sendo um sono. Os romanos e os gregos, à época do Novo Testamento, eles pensavam no local do sepultamento, né, como sendo um lugar assustador, cheio de espíritos vagando, né, os espíritos dos mortos. Os romanos e os gregos pensavam isso, mas os cristãos foram os que começaram a mudar essa ideia de sepultura, de ser um lugar assustador. Cristão que tem medo de cemitério, não entende o que é a morte, biblicamente falando. Lá na outra igreja, lá no Rio, a igreja sepultou uma pessoa, um membro muito conhecido, muito amado. Então a igreja estava muito representada naquele velório, e depois fomos para o cemitério e o sepultamento, e então saíamos em grupo, juntos, né, do cemitério. E entre esse grupo de cristãos, membros da igreja, havia um novo convertido. Então estamos assim, aquele grupo, pela avenida central do cemitério, né, saindo pela porta do cemitério, todos conversando, aquela consternação, mas ao mesmo tempo aquele clima cristão, né, de quem sabe realmente o que é a morte. E esse novo convertido no meio. Quando vai chegando perto da porta do cemitério, portão do cemitério, ele faz assim, ó, e começa a andar de costas. O que é isso, cara? Não, isso é para os espíritos não virem atrás de mim. Cara, pelo amor de Deus, rapaz, vem cá, vamos conversar sobre a morte. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Os cristãos começaram a mudar essa ideia do cemitério ser um lugar de espíritos vagando. Não existe isso. Eles começaram a chamar esse local de coimeterion. Os cristãos começaram a chamar o local de sepultamento de coimeterion, de onde a gente tira a nossa palavra cemitério. Essa mesma palavra coimeterion era usada para falar do quartel, onde os soldados dormiam. O coimeterion também era o quartel, local onde os soldados dormiam. Então o coimeterion, os soldados à noite vão para lá, ouvem o toque de silêncio e dormem. Na alvorada, ouvem o toque da alvorada e acordam. Gente, da mesma maneira o corpo de um crente vai dormir na morte, ao toque do silêncio. Mas você pode ter certeza que um dia o anjo tocará uma trombeta e os cristãos se levantarão das sepulturas. Para nós a morte é isso. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, ele planejou o seu funeral. Ele planejou, eu quero que seja assim, né? Então havia milhares de líderes na Catedral de São Paulo. E aí no fim do culto fúnebre, uma corneta no topo da cúpula mais alta toca o toque de silêncio. É um toque melancólico, o toque de silêncio. Quem viveu a vida militar sabe disso. Toque de silêncio é um toque melancólico. Ele acalma o coração com melancolia, não é? Mas assim que essa corneta terminou de tocar o toque de silêncio, outro corneteiro posicionado do outro lado da cúpula começou a tocar uma versão animada da alvorada. A alvorada é um toque animado, a alvorada é tipo de um bom dia para cima, não é? Churchill planejou isso para o sepultamento dele, para o funeral dele.
porque ele queria que as pessoas soubessem que ele acreditava que um dia ele iria acordar da morte. Irmãos, eu sou grato a Deus, porque a Bíblia chama a morte de sono. Existe alguma coisa assustadora no sono? Claro que não. Na verdade, quando você está cansado, tudo que você quer é dormir. O sono é bom, o sono é gostoso. Irmãos, alguns corpos estão tão cansados, alguns corpos estão tão desgastados, que tudo que eles precisam é dormir. Dormir. Mas a pessoa que vive dentro do corpo, ela estará com o Senhor. Com o Senhor. Lembre disso, você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Alguns agora estão dizendo, ufa, graças a Deus, tem esperança para mim, eu me acho tão feio. Você não é esse corpo. Você é um espírito que habita dentro desse corpo. Quando eu passo com o meu carrinho branco para lá e para cá, alguém olha o pastor Arlênio. Alguém olha e vê o carrinho branco passando. Aquele é o pastor Arlênio? Não, o carro não é. Eu estou dentro do carro, dirigindo o carro. É óbvio para todo mundo. A mesma coisa. Esse corpo é o veículo, seu veículo. Você está habitando esse corpo. E esse corpo um dia vai dormir. E não vai mais acordar. Cansado. Jesus chamou a morte de sono algumas vezes também. Em João capítulo 11, nós lemos que o amigo de Jesus, chamado Lázaro, está muito doente, morrendo. Aí as suas duas irmãs, Marta e Maria, mandam chamar Jesus, mas Jesus não vai imediatamente, ele espera alguns dias. Então Jesus diz para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram, puxa, legal, então ele deve estar melhor, né? Conseguiu dormir, ele deve ter melhorado da doença, né? Então Jesus não estava falando do sono comum, ele estava falando da morte. Então ele fala claramente para os seus discípulos, ô, cabeça de bagre, eu estou dizendo que Lázaro está morto. Morreu, né? Aí Jesus vai até Betânia, vai até o túmulo de Lázaro e grita, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai do túmulo ainda enfaixado, era o costume da época, não é? Então, Jesus chamou a morte de sono. Na verdade, irmãos, fazendo esse estudo aqui, eu descobri que Jesus era um sabotador de funeral. É verdade, Jesus era um sabotador de funeral. Ele sabotou vários funerais, sabotou o próprio funeral. Ele sabotou o próprio funeral. Se você quisesse participar de um funeral inteiro, na época que Jesus esteve aqui na terra, você tinha que ter a certeza de que Jesus não estaria no funeral, porque se ele estivesse, ele iria sabotar o funeral. Note que a Bíblia se refere à morte do cristão como um sono, mas para o não cristão, a Bíblia não chama a morte do não cristão de sono, não chama. Para o cristão, a morte significa sono com bons sonhos. Para o não cristão, para a pessoa que não conhece Jesus, a morte é mais do que um pesadelo. Terceira ideia sobre a morte é um lugar seguro, gente, porque Jesus já esteve lá. Existem algumas palavras nesse texto que alguns estudiosos do Novo Testamento reconhecem que elas se tornaram uma espécie de credo para os cristãos daquela época. Lembre-se, os cristãos daquela época não tinham o Novo Testamento como nós temos. Então, frequentemente, eles repetiam esses credos. Esses credos ajudavam a afirmar a fé dos cristãos, não é? Credo normalmente é uma crença, uma afirmação de crença que começa assim: nós cremos. Então eles repetiam os credos para afirmarem a fé, porque eles não tinham o Novo Testamento
onde a fé estava escrita. Então eles tinham que ter credos. Credos eram declarações. Os batistas, nós somos conhecidos como um grupo religioso que não tem credo. Nós não temos credo. Em outras palavras, nós reivindicamos que o nosso único credo é a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Mas bem no meio desse texto, nós encontramos o que os estudiosos afirmam ser o mais antigo credo cristão, o mais antigo. Esse credo em português tem apenas 7 palavras. E os cristãos daquela época repetiam isso várias e várias vezes. Eles diziam assim: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Era um credo para eles, eles repetiam isso, eles ensinavam isso, eles diziam isso: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Isso faz parte da nossa fé. A base da nossa crença sobre a vida após a morte está ligada a essa crença. Nós acreditamos que Jesus morreu, claro, isso é muito importante. Jesus era Deus em carne e osso, então ele provou a morte, provou. Você provavelmente sabe, os muçulmanos, eles reverenciam Jesus como um grande profeta, você sabe disso. Os muçulmanos dizem que Jesus foi um grande profeta. Eles chamam Jesus de Isla. Os muçulmanos acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que Jesus viveu uma vida sem pecado. Eles acreditam nisso. Os muçulmanos acreditam que Jesus realizou milagres, porque ele era um grande profeta. Mas eles não acreditam que Jesus morreu. Eles afirmam que a pessoa que foi crucificada parecia com Jesus, mas não era realmente Jesus. Eles ensinam que Jesus foi levado ao céu, e um dia voltará. Eles acreditam nisso, mas eles não acreditam que Jesus morreu. Gente, é importante para nós acreditarmos que Jesus morreu. Ele realmente morreu. Porque se ele não morreu, a segunda parte do credo não pode ser verdade. Porque se ele não morreu, então ele não ressuscitou. Ele não venceu a morte. Você entende? É importante acreditar, ele morreu e ressuscitou. Isso faz parte da base da nossa fé. Jesus morreu. Nós podemos entender isso, porque todos nós temos entes queridos e amigos que já morreram, e nós sabemos que a menos que Jesus volte antes, todos nós vamos morrer. Mas assim como Jesus morreu, ele ressuscitou dos mortos, e a ressurreição de Jesus só faz sentido se ele realmente morreu. A morte e a ressurreição de Jesus é que provam que Jesus é Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Veja bem, nas Olimpíadas, daqui a alguns meses, 2 ou 3 meses, nas Olimpíadas nós teremos a visita de vários chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, de vários países, outras nações, e você sabe como é que funciona. Semanas antes deles chegarem, os agentes de segurança vêm para inspecionar o local. Os agentes vêm para verificar as rotas por onde eles passarão, onde eles vão hospedar o presidente. Eles vêm para tornar o lugar mais seguro, para os chefes poderem vir tranquilos. É isso que eles fazem, eles preparam o local, eles vêm na frente e preparam o local. É isso que Jesus fez em relação à morte.
Davi diz no Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Gente, Jesus já caminhou o caminho do vale, da sombra da morte, e ele emergiu lá do outro lado, ele passou por esse caminho. Assim, mesmo que a morte possa parecer um mistério escuro, um lugar misterioso, a morte ainda assim é um lugar seguro, porque Jesus já esteve lá. E se eu sei que Jesus esteve lá, querido, eu não preciso ter medo da morte. Como esses agentes de segurança, Jesus limpou o nosso caminho de morte, de qualquer coisa assustadora, de qualquer coisa prejudicial. Ele pavimentou o caminho para você passar. Você não precisa ter medo da morte. A quarta e última verdade, irmãos, é que o luto de um crente é misturado com esperança. O luto de um crente é misturado com esperança. Todos nós choramos, claro. Mas Paulo escreveu no versículo 13: não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Diante da morte de alguém que você ama, mas que é um cristão, que você não se entristeça como os que não têm esperança. O nosso luto, irmãos, tem que ser misturado com esperança. A grande maioria dos funerais dos quais eu participei foi de cristãos, e a maioria desses funerais foi uma maravilhosa celebração da vida, vida bem vivida em Cristo. Mas como qualquer pastor, eu já participei de funerais onde eu suspeitava ou onde eu tinha certeza que aquela pessoa que morreu nunca demonstrou nenhuma evidência de que caminhou com Deus. Aí são experiências difíceis, participar desses funerais. Ray Stedman, escritor americano, ele faz a seguinte observação, ouça só: eu já estive em funerais com famílias que só conheciam as coisas desta vida. Eles pouco se importavam com o que viria em seguida, e isso era demonstrado em sua dor. Lá havia dureza, rancor e o desespero por toda aquela cena. Sem um futuro para olhar, o pesar facilmente se transforma em raiva, frustração com o outro. Tristeza sem esperança não é uma imagem bonita. Mas eu também já estive em outros funerais onde as lágrimas eram tingidas de esperança. Amigos e familiares choravam, mas uma luz brilhava na escuridão. Havia uma confiança de um reencontro futuro. Então, para concluir, eu vou falar, nas próximas mensagens, eu vou falar um pouco mais sobre esperança. Mas para concluir essa mensagem, eu quero dar a você 3 razões para você ter esperança diante da sepultura de alguém que você ama partiu. Primeira razão: ressurreição ou arrebatamento. Paulo escreveu que quando Jesus voltar, versículo 14, Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Se você conhece Jesus, você vai viver após a morte, seja por meio da ressurreição, seja por meio do arrebatamento. Seus entes queridos que morreram em Cristo estão vivos agora mesmo. Eles estão com Jesus, e quando Jesus voltar,
Ele vai trazer a alma e o espírito dessas pessoas, e os seus corpos ressuscitarão, e eles terão um corpo eterno. Ok, pastor, e o corpo que virou pó? Deus fez o homem do pó da terra. Esses corpos ressuscitarão também. Para aqueles de nós que estiverem vivos, quando Jesus voltar, nós não vamos ter um funeral, nós vamos ser transformados num instante. Nossos corpos mortais deixarão de ser mortais e seremos transformados para sermos como Jesus. Irmãos, é sensato, já preguei isso aqui algumas vezes, é sensato você organizar o seu funeral, é sensato. Por que é sensato? Para consolo e conforto dos que ficam. Você não vai estar aqui, não é? É bobagem a gente perguntar assim, qual hino que você quer que a gente cante no seu funeral? Você não vai estar aqui, eu vou cantar qualquer coisa que eu quiser. Mas é sensato você organizar o seu funeral, para tornar a coisa mais fácil para a sua família que fica. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não vivo a minha vida esperando o agente funerário vir me buscar, irmãos. Eu vivo a minha vida esperando o meu Senhor vir me buscar. É pelo Senhor que eu estou esperando, não pelo agente funerário. Então eu tenho esperança diante da morte, por causa da ressurreição ou do arrebatamento. Segundo, você pode ter esperança diante da morte, por causa da reunião. Isso não será apenas um momento de ressurreição e arrebatamento, será um momento de reencontro. Paulo escreveu que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, em seguida, aqueles de nós que estivermos vivos, olha o versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Eu gosto da expressão, juntamente com eles. Isso é lindo. Você tem entes queridos no céu agora mesmo? Você tem? Como é que você imagina que você vai reencontrá-los? Você pensa que você vai chegar caminhando no céu e você vai vê-los correndo em sua direção para abraçar você? Bom, se você estiver vivo, quando Jesus voltar, esse reencontro feliz com essas pessoas amadas terá um lugar nas nuvens. É lá que você vai encontrá-los, no momento do arrebatamento. Eu sei que você está pensando aí, pastor, lá no céu a gente não vai lembrar de nada. Lá no céu a gente não vai se reconhecer. Não vamos entrar nessa questão tão profundamente agora, porque nem tempo nós temos para isso. Mas pensa bem, você é quem você é? Você é Patrícia, você é Alair, você é Paula, porque você tem uma história, você tem lembranças, você tem memórias. Se você perder todas essas memórias, você deixa de ser quem você é. Você deixa de ser Arlênio. O Arlênio é composto de... Arlênio é Arlênio porque o Arlênio tem uma coleção de memórias. E essas memórias formaram quem é o Arlênio. Que negócio é esse que no céu todos nós vamos ser desmemoriados? Quem é você? Eu não lembro. De onde você veio? Rapaz, eu não faço a menor ideia. Quem é Jesus para você? Quando você aceitou Jesus? Quando você foi salvo? Não lembro. Como é isso? Você deixou de ser quem você é. Eu não acho que eu vou chegar lá no céu e vou olhar para a Valéria, você foi minha esposa lá na terra. Não funciona assim, né, irmãos?
mas que nós vamos ter uma identificação, de alguma maneira, que nós não conseguimos conceber, teremos, porque é muito simplista a gente dizer assim: nós vamos esquecer tudo, porque se eu chegar no céu e não encontrar aquele primo que eu tanto amava, eu vou ficar triste, porque eu sei que é a opção de não estar no céu. Mas não tem essa de que você vai esquecer. Uma identificação? Haverá sim, haverá uma identificação. Eu vou abraçar pessoas que passaram. Irmãos, que abraço que eu vou dar no Afonso quando eu encontrar o Afonso. Irmã Anete, vou dar um beijo na irmã Anete, irmã. Oi, irmã Anete. Coisa boa te encontrar aqui, coisa boa. Gente que já partiu, Silas, Afonso, Silas, Cirênio. Está faltando só um para fazer o quarteto. Almir, cadê o Almir? Nós vamos nos reunir, irmãos. Vamos nos reunir lá no céu. Vai ser bom demais. E outra palavra para ter esperança diante da sepultura: relacionamento. Isso fala da nossa relação com Jesus. Versículo 17 diz que estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Espiritualmente falando, nós sabemos que o Senhor está aqui e agora. Ele está aqui. Ele disse que estaria presente onde se reunissem 2 ou 3 em nome dEle. Então Ele está aqui. Mas a Bíblia diz que quando nós tentamos visualizar Jesus agora, é como olhar no espelho embaçado. A gente vê uma imagem não muito clara, mas nós então o veremos face a face. Ontem, Lúcia, nós sepultamos a sua irmã Ângela, o corpo dela, porque o espírito dela está na presença de Jesus. Você sofre o luto da partida de uma irmã, mas lembre-se, ela está agora com o Senhor e estará para sempre, sempre, sempre. É isso que traz esperança ao nosso coração diante da morte. A gente vai ver Jesus face a face, face a face. Fanny Crosby, cega desde nascença, uma das maiores compositoras de hinos da história cristã. Ela era cega, ela nunca viu o rosto de nenhuma outra pessoa, porque ela nasceu cega, mas a sua cegueira física não a tornou cega espiritual. Uma vez um pastor lhe disse, né? Ai, pastor, pastor erra muitas vezes porque fala demais. Aquela irmã que ia saindo na porta, eu cumprimentei a irmã dizendo assim: quando é que vai nascer? Não estou grávida, pastor. Aí esse pastor fala para a Fanny assim: nossa, eu penso, que tristeza, o Senhor te deu dons tão maravilhosos, que pena que Ele não te deu a visão. Aí Fanny respondeu assim: sabe, se no momento do nascimento eu fosse capaz de fazer um pedido ao meu Criador, eu teria pedido para nascer cega. O pastor perguntou: que isso? Por que isso? E ela disse: porque quando eu chegar ao céu, a primeira visão que eu terei na vida será o rosto do meu Salvador.
Como seguidores de Jesus, nós temos esperança diante da sepultura, porque a Bíblia diz que quando nós encontrarmos o Senhor, quer por morte, ou quer pelo arrebatamento, Ele vai nos levar para casa. Paulo escreveu: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Diante da morte, você não precisa ter medo de coisa alguma. Como pai de 2 meninas lindas, eu vi minhas filhas várias vezes, elas foram bebês juntas, vocês sabem disso, né? Tinha 2 cadeirinhas no banco de trás do carro. Várias vezes eu vi minhas filhas adormecendo na cadeirinha do banco de trás do carro. Aí quando a gente chegava em casa, com todo cuidado, a gente tirava as meninas, né, da cadeirinha, a gente carregava no colo, botava no bercinho, cobria. Nós fizemos isso várias vezes. Elas adormeciam no carro e acordavam em paz e segurança das suas casas. E assim será conosco um dia. Um dia a viagem vai terminar e nós vamos dormir, e nós vamos acordar em paz e segurança no lar celestial, porque o nosso Pai nos carregou no colo até a nossa casa final. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Porque Jesus prometeu: eu vou na frente preparar o lugar para vocês. O céu está sendo preparado para mim. Novo, meu Deus, eu te louvo. Eu não mereço. Pai tão bondoso, Deus tão lindo, um Senhor tão generoso, que está preparando o céu para mim. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela esperança de vida eterna. Como eu gostaria de ser capaz de te agradecer adequadamente pelo bem que o Senhor tem feito a mim. E ter me permitido conhecer Jesus e viver um cadinho desta vida para ti. Obrigado. Obrigado. Você tem essa esperança no seu coração? Você poderia abrir a sua boca agora e dizer obrigado. Obrigado, meu Deus.
grato a Deus pelo céu. Você é grato. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque quando o seu corpo não estiver mais suportando o cansaço dessa vida, ele vai dormir. E você vai acordar em casa finalmente. Obrigado, Deus.